Você acredita que nossa vida começa no nascimento e termina na morte? E se existirem provas de que já vivemos antes, e que poderemos viver novamente? Hoje você vai ouvir histórias documentadas de pessoas comuns, crianças e adultos, que lembraram detalhes históricos de vidas que nunca poderiam ter conhecido. São relatos investigados, comparados com registros oficiais, estudados por pesquisadores, e até hoje sem explicação. Fique comigo até o final, porque o último caso foi acompanhado de perto pelo próprio governo da Índia, e até hoje é considerado um dos mais impressionantes da história da reencarnação. O mistério das memórias inexplicáveis. Ao longo da história da humanidade, sempre existiram relatos de pessoas que afirmavam se lembrar de outras vidas. Na Grécia Antiga, filósofos como Pitágoras e Platão já falavam sobre a transmigração da alma. Na Índia, nos templos mais antigos, a reencarnação era parte do cotidiano espiritual. E mesmo em culturas distantes, que nunca tiveram contato entre si, histórias semelhantes surgiam. Crianças que falavam línguas estranhas, jovens que descreviam batalhas antigas, adultos que tinham memórias vívidas de lugares que nunca visitaram. Mas a pergunta é: como diferenciar fantasia de memória real? Pesquisadores começaram a notar que essas lembranças geralmente aparecem em crianças entre 3 e 7 anos. Nessa fase, elas descrevem com clareza nomes, lugares, parentes, até a maneira como morreram. E, conforme crescem, essas memórias vão desaparecendo, como se a vida presente tomasse conta da consciência. A Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, tem mais de 2.500 casos catalogados de lembranças espontâneas de vidas passadas. Neles, mais de 70% envolvem mortes violentas, acidentes, assassinatos, guerras. Como se memórias traumáticas fossem mais difíceis de apagar. Mas talvez o mais intrigante seja a precisão com que algumas dessas pessoas descrevem fatos históricos. Nomes de cidades, costumes, até objetos que só foram confirmados em pesquisas arqueológicas. E é aqui que nossa jornada começa. Caso 1: O menino e a cidade perdida. Na década de 1950, na Índia, um menino chamado Ravi começou a falar sobre uma cidade chamada Shantinagar. Ele tinha apenas 5 anos, mas dizia com convicção: "Eu morei lá. Eu tinha uma loja de tecidos. Eu caminhava todos os dias pelo mercado, conversava com os clientes e orava no templo." Os pais achavam graça no início, mas logo se assustaram. O menino descrevia ruas inteiras, falava dos cheiros das especiarias, citava nomes de vizinhos. Até contou sobre uma enchente que destruiu parte da cidade. O problema? Essa cidade não existia nos mapas atuais. Curiosos, vizinhos mais velhos comentaram que já tinham ouvido esse nome em histórias antigas. Pesquisadores decidiram investigar. E para espanto de todos, descobriram registros históricos. Shantinagar realmente havia existido, mas fora destruída por uma enchente mais de 100 anos antes. Ravi descreveu até os símbolos esculpidos em pedras do templo, símbolos que já estavam desgastados e quase apagados. Quando perguntavam como ele sabia, Ravi simplesmente respondia: "Porque eu morei lá, antes de ser Ravi." Esse caso virou objeto de estudo e é citado até hoje como um dos relatos mais intrigantes de memória espontânea de vidas passadas. Caso 2: A mulher e o navio afundado. Nos anos 1970, na Inglaterra, uma mulher chamada Margaret começou a ter sonhos recorrentes. Ela acordava no meio da noite sentindo cheiro de óleo queimado, suor escorrendo pelo corpo e uma sensação sufocante de calor. Nos sonhos, ela estava em um navio. Com o tempo, os sonhos se tornaram memórias em plena vigília. Ela falava sobre uniformes, sobre conversas entre marinheiros, sobre o barulho ensurdecedor das máquinas. Descrevia a sala das caldeiras com precisão. Intrigados, familiares pesquisaram e encontraram uma conexão impressionante. Margaret descrevia detalhes do HMS Queen Mary, um navio britânico da Primeira Guerra Mundial que havia sido destruído. Ela citava nomes de tripulantes que realmente constavam nos registros militares. Ela descrevia a posição de botões, a sensação da pressão, o calor sufocante do vapor. Margaret dizia: "Eu morri lá, afogada, e voltei de novo." O caso foi estudado por historiadores amadores,
e até hoje é considerado um dos relatos mais fortes de memória reencarnatória na Europa. Caso 3. A criança e a casa desconhecida. No Brasil, em 2002, uma menina chamada Helena começou a desenhar a mesma casa repetidamente. Era sempre igual: 2 andares, janelas verdes, varanda de ferro. Quando os pais perguntavam, ela dizia: "Essa era a minha casa, mas não é aqui." A menina tinha apenas 4 anos. E insistia em dizer que a casa ficava em uma rua chamada José de Alencar. Também dizia que havia morrido no quarto do andar de cima. Os pais decidiram investigar. Viajaram para Minas Gerais, em uma cidade onde nunca tinham estado. E lá estava a casa. Com as mesmas janelas verdes, a varanda de ferro, exatamente como a menina descrevia. A casa estava abandonada havia décadas. Mas vizinhos confirmaram: ali havia morado uma jovem chamada Maria, que faleceu de pneumonia no quarto do andar de cima. Quando Helena entrou na casa, apontou o dedo e disse com naturalidade: "Foi aqui que eu dormi pela última vez." Caso 4. O garoto piloto da Segunda Guerra. Nos Estados Unidos, um menino chamado James Leininger começou a ter pesadelos aos 2 anos de idade. Ele gritava à noite: "Meu avião pegou fogo. Eu caí no mar." Assustados, os pais tentaram acalmá-lo. Mas os pesadelos se tornaram relatos cada vez mais precisos. James dizia ser piloto de avião. Sabia nomes de aviões da Segunda Guerra, descrevia o porta-aviões na Toma Bay, citava até nomes de colegas. Os pais pesquisaram e descobriram que todos os detalhes batiam. O Natoma Bay realmente existiu. O colega que James citava também havia servido lá. E havia registros de um piloto que morreu em combate exatamente da forma como James descrevia: avião atingido, queda no mar, fogo. Esse caso foi estudado por psicólogos e espiritistas, e é até hoje considerado um dos relatos mais fortes da reencarnação moderna. Caso 5. A mulher que lembrava o Egito Antigo. Na Inglaterra, em 1904, nasceu Dorothy Eade. Desde criança, dizia que sua verdadeira casa ficava no Egito. Aos 3 anos, ao ver uma foto de um templo, começou a chorar e disse: "Essa é a minha casa. Eu morava aqui." Anos depois, Dorothy se mudou para o Egito e passou a ser chamada de Onset. Ela reconhecia templos, túmulos e ruínas que nunca havia estudado. Descrevia rituais, nomes de sacerdotes e até passagens secretas. Arqueólogos ficaram intrigados. Algumas das descrições só foram confirmadas décadas depois, quando escavações revelaram detalhes que ela já havia dito. Dorothy afirmava ter sido uma sacerdotisa no Egito Antigo, e viveu o resto da vida dedicada a esse país, até ser reconhecida como especialista em arqueologia. Caso 6. O menino da Síria e o assassinato. Em uma aldeia drusa na Síria, nasceu um menino com uma marca de nascença na cabeça. Aos 3 anos, ele disse: "Eu fui morto com um machado." A família, chocada, ouviu ele dizer que sabia quem o havia matado. Levou os aldeões até um local onde havia um corpo enterrado. Para espanto de todos, encontraram ossos humanos junto de um machado. O menino apontou para um homem da aldeia e disse: "Foi ele que me matou." Confrontado, o homem confessou o crime. Esse caso se tornou mundialmente conhecido e até hoje é citado como prova de reencarnação. Caso 7. O último e mais documentado. Na Índia, na década de 1930, uma menina chamada Shanti Devi começou a falar sobre sua vida anterior. Ela dizia que tinha sido casada em outra cidade, que tinha um marido chamado Kedarnath e até descreveu a casa onde morava. A história chamou tanta atenção que uma comissão oficial do governo da Índia investigou o caso. Levaram Shanti até a cidade que ela descrevia. Ao chegar, ela reconheceu parentes da vida passada. Descreveu detalhes íntimos, segredos que só a família conhecia. Esse caso foi tão impressionante que Gandhi tomou conhecimento dele e pediu relatórios. Até hoje, Shanti Devi é lembrada como um dos casos mais bem documentados de reencarnação. Agora você ouviu 7 casos impressionantes de memórias de vidas passadas. Histórias que atravessaram continentes e séculos, investigadas por cientistas,
registradas em documentos oficiais e até reconhecidas por governos. Alguns dizem que são coincidência. Outros, que são provas da existência da alma e da reencarnação. E você, o que acha? Somos apenas este corpo físico, ou uma consciência que atravessa o tempo, a morte e o esquecimento? Deixe sua opinião nos comentários. Qual caso mais te impressionou? O menino e a cidade perdida? A mulher e o navio afundado? A criança e a casa desconhecida? Ou Shanti Devi, o caso mais documentado da história? Se você acredita em vidas passadas, inscreva-se no canal, ative o sininho e continue comigo nesta jornada. Porque nos próximos dias, vou trazer novos relatos ainda mais perturbadores, histórias que talvez façam você questionar tudo o que já acreditou sobre vida, morte e o que existe além.